O míssil Meteor, adquirido pela Força Aérea Brasileira para equipar os caças Gripen, é o melhor míssil ar-ar de longo alcance do mundo? Hoje a gente vai ver aqui no canal Aeromil uma análise de alguns aspectos do Meteor que levam muitos analistas a fazer tal afirmação. E antes de começar o vídeo, um lembrete para que você conheça a maior loja de miniaturas de aeronaves militares do Brasil. E lá na nossa loja você pode comprar com frete grátis e as entregas são feitas para qualquer lugar do Brasil. Então não deixe de conferir, o link está ali na descrição ou basta clicar aqui no card. E lá na nossa loja você encontra também camisetas, quadros decorativos e variedades da aviação militar. Como a gente já viu aqui no canal, o Gripen é o novo caça da Força Aérea Brasileira e introduz na FAB uma série de avanços tecnológicos, e é um verdadeiro salto operacional quando comparado ao F-5. E incluso no pacote de aquisição desses caças, a FAB adquiriu também 100 mísseis de longo alcance Meteor. Esse míssil foi desenvolvido por um grupo de parceiros liderados pela empresa MBDA, que é a mesma fabricante do famoso Storm Shadow, que tem sido usado com sucesso pela Força Aérea Ucraniana. O projeto do Meteor teve a participação de 6 países, sendo Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Espanha e Suécia. Esse míssil já equipa caças Eurofighter Typhoon, Rafale e o próprio Gripen, e desperta o interesse de vários países. Tanto que, em breve, será integrado ao caça de quinta geração F-35. O seu desempenho e alcance impressionante é alcançado através do sistema de propulsão, denominado Ramjet. Esse motor fornece ao míssil o empuxo até a interceptação do alvo, o que faz com que ele tenha maior zona sem escape, o chamado No Escape Zone de qualquer míssil aéreo da atualidade. E a principal vantagem do Meteor frente aos seus concorrentes, como o norte-americano AIM-120, é justamente esse sistema de propulsão. O AIM-120 usa um motor foguete convencional, movido a combustível sólido, que fornece muito mais propulsão, mas que dura somente alguns segundos. E nesse pequeno espaço de tempo, o míssil ganha velocidade e altitude, quando então é transformado em uma espécie de projétil, claro que com radar e orientação interna e externa. E nessa descida sem motor, o míssil troca a descida da alta altitude para manter a velocidade, ou no mínimo não perder tanta velocidade, até chegar ao alvo. E já o Meteor tem um motor que usa combustível líquido e oxigênio. Esse tipo de propulsão, o Ramjet usa o próprio ar atmosférico, em velocidades supersônicas, para fazer a compressão, e com isso gerar mais empuxo. Então é uma engenharia realmente muito bem bolada e muito eficiente. Mas qual a diferença que isso gera na prática? Esse gráfico contém um comparativo entre o Meteor, representado pelas linhas vermelhas, e o AIM-120, representado pelas linhas azuis, com as linhas tracejadas indicando a altitude do míssil durante o trajeto até o alvo e as linhas contínuas indicando a velocidade. A gente pode ver no gráfico que a diferença é que o AIM-120 acelera muito rapidamente por um curto período de tempo, chegando a atingir rapidamente um pico de quase Mach 6, e sobe também muito mais que o Meteor. E então a aceleração cessa e o míssil troca a altitude por alcance, mas vai perdendo gradualmente velocidade, ao ponto de que a 50 milhas náuticas, cerca de 90 km, a sua velocidade já é a mesma do Meteor, que é de Mach 3, e continua diminuindo, e com isso as chances de atingir um alvo caem bastante, quando esse alvo se encontra a uma grande distância, já que o míssil vai drenando sua energia no decorrer desse percurso. E já o Meteor, como a gente pode ver aí, acelera também rapidamente, graças ao primeiro estágio, até cerca de Mach 3, que é uma velocidade mais baixa do que de outros mísseis de longo alcance, mas ele consegue manter a propulsão por mais de 120 km, e só a partir daí que
que ele começa a perder velocidade e também passa a funcionar como um projétil. E isso torna o Meteor muito mais adequado para ataques de longo alcance, e alguns dados sugerem um alcance de mais de 200 km e uma No Escape Zone de mais de 100 km. E como ele consegue manter a sua propulsão por muito mais tempo, isso significa que a manobrabilidade dele também é muito mais efetiva, já que quando o míssil executa uma curva ou uma manobra brusca, ele drena muita energia. E se ele estiver sem motorização, como o AIM-120, ele perde bastante velocidade e as chances de atingir um alvo, principalmente uma aeronave mais manobrável, também caem bastante. Então por isso que a presença de propulsão na curva final antes de atingir o alvo é de extrema importância. Então, como o AIM-120 tem uma aceleração mais brusca e um início mais agressivo, ele é também mais indicado para alvos que estejam a médias distâncias, e o Meteor para alvos a grandes distâncias. E a intenção é de que os operadores europeus, até mesmo de caças F-35, operem com uma carga mista de 2 AIM-120 e 2 Meteors. E a furtividade do F-35 aliada a esses dois mísseis daria uma larga vantagem ao caça nos combates BVR, que são aqueles além do alcance visual. O Gripen também é compatível com o AIM-120, e quem sabe mais para frente a Força Aérea Brasileira possa até vir a adquirir esses mísseis também, para aumentar o seu poder de fogo, é claro. Mas os norte-americanos costumam restringir bastante a venda desses mísseis a outros países, principalmente nas versões mais avançadas. Mas o alcance máximo não é o único requisito para definir a letalidade de um míssil, sendo importante também outros aspectos como o tipo de guiamento do míssil, a resistência a interferências, a manobrabilidade e até mesmo aspectos ainda mais subjetivos como links de dados, entre outros. Mas o fato é que o Meteor incorpora tudo o que há de mais moderno nesses quesitos. Mas existem por aí também mísseis que podem superar o Meteor, mas que ainda se sabe pouco sobre eles. E um deles é o míssil R-37M, que equipa os jatos russos MiG-31 e Su-35, e que, segundo os russos, teriam um alcance de até 400 km, além do fato de serem hipersônicos, capazes de atingir até Mach 6. Os Estados Unidos estão prestes a colocar em operação também o AIM-260, que é o sucessor do AIM-120, que incorpora muitas melhorias na performance e ainda terá um alcance estendido de mais de 200 km. E também existe um míssil chinês denominado PL-15, que tem um alcance declarado pelos chineses de mais de 200 km, e conta até com um radar ativo de varredura eletrônica, a ESA. Esse tipo de radar é utilizado nos mais avançados aviões, como o próprio Gripen-E, e isso seria uma exclusividade desse míssil, e se realmente ele contar com um radar a ESA, ele leva uma grande vantagem em relação aos mísseis atuais, já que esses radares com essa tecnologia são muito mais resistentes a interferências eletrônicas. Mas, como dito agora há pouco, não se sabe ao certo o nível tecnológico desses mísseis e nem se essas informações procedem. Mas se essas informações forem verdadeiras, os chineses possuem hoje um dos melhores mísseis BVR. E olha que eles já estão até desenvolvendo uma nova variante desse míssil, que é o PL-21, com alcance estendido e outras melhorias. Bom, mas como grande parte dessas informações ainda não são confirmadas, o míssil Meteor acaba sendo então considerado pela grande maioria dos especialistas como o melhor míssil BVR da atualidade. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo exclusivo que você só encontra aqui no canal Aero 1000. Um forte abraço a todos e até a próxima!